Bom, e para falar sobre a prisão de Daniel Silveira e os desdobramentos, vamos receber agora, remotamente, o advogado criminalista Leonardo Waterman. Boa noite, Leonardo, seja bem-vindo. Boa noite, Kalina. Boa noite, professor Furriela. É um prazer estar aqui. Bom, doutor, a pena de 8 anos e 9 meses de prisão de Daniel Silveira chegou a ser perdoada por Jair Bolsonaro, mas as medidas complementares seguiram em vigor. Hoje, um dia após ficar sem mandato de deputado, foi preso. O que acontece com ele a partir de agora, doutor? A pena que foi perdoada lá atrás pelo ex-presidente volta a vigorar? Na realidade, o que acontece é que, já naquele momento, quando houve a graça concedida pelo presidente da República, houve uma contestação, houve uma medida já imposta por alguns partidos relacionada a isso. A medida foi suspensa para análise do Supremo e está assim desde então. Ou seja, ela não estava em vigor até este momento, a constitucionalidade estava sendo analisada, ainda pendente de análise, e o Daniel Silveira, ele estava, então, passível dessa condenação que havia sido imposta pelo Supremo. No momento que ele perde, que se encerra o mandato dele de deputado federal, ele perde o foro privilegiado e automaticamente, com o descumprimento das medidas que ele já vinha descumprindo, o ministro Alexandre de Moraes entendeu por bem afastar as medidas cautelares que estavam sendo cumulativamente impostas ao longo do tempo e imediatamente reverteu e retomou a prisão que havia sido imposta lá no começo das investigações. Professor Manuel Furriela, sua pergunta. Boa noite ao colega advogado. A minha dúvida é referente a essa perda da imunidade, né? Então, essa prisão, ela tem relação, pelo que eu entendi das suas colocações, tanto a esse momento de perda de imunidade, quanto também aos alegados ou comprovados descumprimentos de medidas judiciais. Então, não há uma relação direta a cumprimento de pena, mas sim aos descumprimentos das medidas cautelares, somado agora com esse momento, com esse timing, onde ele não tem mais imunidade, seria isso o que temos aí no momento que justificou a prisão? Professor, vamos lá. Na realidade, a perda de imunidade não tem nenhum reflexo em relação ao que aconteceu com o Daniel. E a condenação dele também não tem nada a ver com o que aconteceu neste momento. O Daniel, ele foi condenado, mas o que fez ele ser preso neste momento foi o descumprimento das medidas cautelares. A perda da imunidade dele, desde 2018, há um entendimento de que quando você ultrapassa a fase de alegações finais no processo, você, mesmo deixando o cargo público, você não perde o seu direito em relação à prerrogativa, e aí você continua usufruindo de alguns benefícios e você não pode vincular isso em relação à imunidade. Nós temos que falar diretamente em relação única e exclusivamente ao descumprimento das medidas cautelares. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi bastante clara em dizer que o senador Daniel Silveira, ele descumpriu de forma reiterada as diversas medidas cautelares cumulativas que foram sendo aplicadas e, diante desse descumprimento reiterado, o ministro entendeu por bem afastar essas medidas e retomar, incluí-lo novamente no cárcere, já que as medidas diversas não tiveram efeito em relação ao Daniel Silveira. Agora, doutora, o senador, a gente está noticiando, né, desde o começo do jornal, o senador Marcos Duval acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro e também Daniel Silveira de organizarem uma reunião, em dezembro do ano passado,
para propor um plano golpista. Ao longo do dia, ele acabou dando outras versões sobre este caso, inclusive há pouco o senador saiu de um longo depoimento na Polícia Federal. Silveira estaria supostamente envolvido neste caso, como ele disse. Isso pode piorar ainda mais a situação dele, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que não relacionado a este caso, mas o Daniel Silveira, o senador Daniel Silveira, ele pode ter cometido outros crimes. Então, nós poderemos ter aí novas apurações, novos processos e novas condenações. Vale lembrar que o próprio ministro Alexandre de Moraes, quando ele já havia descumprido algumas medidas cautelares, já havia determinado a instauração de um inquérito policial para apurar o descumprimento pelo crime de desobediência. Então, já há um outro crime que está sendo investigado como supostamente cometido pelo deputado. Então, isso vai agravar à medida que as penas que vão se somando conforme as condenações vão vindo, vão complicando cada vez mais a situação daquele que se encontra preso. Doutor, foram várias versões, né, do senador Marcos Duval. Como que a investigação caminha, então, diante disso? Em qual versão acreditar? Como que é feita a coleta de todos esses dados, de todas essas informações nesse sentido? Vamos lá. Eu acredito que nós estamos num momento muito confuso, nós estamos num momento de muitas pessoas estão falando, o senador Marcos Duval, ele está dizendo várias coisas em vários momentos distintos. Nós precisamos ouvir em determinado momento a versão do Daniel Silveira em relação a esse fato. Vamos deixar claro que esse fato não tem absolutamente nada a ver com o motivo da prisão. O motivo da prisão é outro, e os advogados dele, certamente, em relação à prisão, já devem estar tomando as medidas necessárias para tentar restabelecer a confiança do Estado, a confiança do Judiciário no ex-senador Daniel Silveira, e comprovar que, mesmo que ele tenha descumprido medidas cautelares, ele merece sim a confiança do Judiciário, ele merece sim a confiança do Estado, e merece ser colocado em liberdade com novas medidas cautelares. Vamos ressaltar que uma das piores coisas que tem, na minha opinião, é o descumprimento de medidas cautelares, porque você acaba descumprindo, você acaba desrespeitando justamente um ato de confiança que o Estado deposita em você. Então, depois você acaba colocando nas mãos dos advogados pedir ao próprio Estado que confie em você novamente para te colocar em liberdade. Então é uma coisa extremamente delicada neste momento, mas eu tenho certeza que os advogados do Daniel Silveira, eles vão saber tratar da forma muito correta essa situação e comprovar que, passada toda essa fase turbulenta, pré-eleição, pós-eleição, agora as coisas se arrefecendo, com certeza as coisas tendem a melhorar, a situação do país tende a melhorar, e com isso, inclusive, os ânimos começam a ficar mais amenos, e as pessoas começam a diminuir o tom das conversas, e as coisas tendem a se tranquilizar. Doutor, eu estava falando há pouco, né, com o professor Manuel Furriela, que é uma declaração bombástica de Marcos Duval. E eu gostaria de saber, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele corre o risco de ser intimado a depor também, ter essa obrigação? Sem dúvida, sem dúvida. Ele foi citado, em relação a uma afirmação extremamente grave. Não é uma afirmação que vem aí de um momento isolado, é uma afirmação que vem no meio de um contexto de fatos
que corroboram de uma forma ou de outra essa questão de golpe. É uma palavra que há muito tempo não se ouvia e que de uns tempos para cá a gente ouve todo dia. Golpe, golpe, golpe. Então, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, ele não só deve ser chamado, como eu acho que ele vai fazer questão de apresentar a versão dele em relação a isso, até para poder esclarecer aos eleitores dele o papel que ele tem em toda essa situação. Se seguir a segunda versão apresentada pelo Marcos Duval, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou apenas em silêncio, ouvindo o que o Daniel Silveira estava falando, eu acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele vai trazer isso a público e vai colocar a opinião dele em relação àquelas supostas colocações que foram feitas pelo Daniel Silveira. Vamos lembrar que nós vivemos num país que todos são inocentes até que se prove o contrário. Inclusive, uma pessoa que está condenada pelo Supremo, mas vamos dizer assim, tem uma única condenação, ainda não teve tempo de discutir essa condenação por determinado delito, mas em relação a outras questões, essa pessoa ainda não passou pelo crivo da ampla defesa e do contraditório. Então, ela permanece inocente e ela deve ser tratada como inocente até que a justiça se posicione, se manifeste e decida se essa pessoa é culpada ou é inocente. Professor Manuel Furrella, sua pergunta, por favor. Ainda nessa linha aí de investigação, então, pelo que eu entendi do colega, todos os que foram mencionados possivelmente tenham que ser intimados, dependendo dessa versão que vai ser apresentada pelo senador oficialmente em depoimento. Então, a partir dessa versão que ele apresentar, né, no seu depoimento, aqueles que forem mencionados ali poderão ser ouvidos, né, para até que se chegue a uma conclusão especificamente do que está sendo alegado. Seria essa a linha que vai ser adotada, ou essas outras declarações que ele fez que são, né, confusas, incompatíveis umas com as outras, também poderão ser utilizadas aí no bojo dos autos ou naquilo que vai ser utilizado de material de investigação? Professor, eu acredito que todas as declarações que se tornaram públicas, confusas ou não, elas poderão ser usadas e as pessoas que foram citadas, elas poderão ser chamadas para se explicar. Na verdade, nós não estamos falando de muitas pessoas, nós estamos falando aí, como ponto focal de tudo isso, do Daniel Silveira, do próprio Marcos Duval e do presidente Jair Bolsonaro. Então, com certeza, essas pessoas, estando aqui na primeira versão, na segunda versão ou em uma próxima versão, essas pessoas, elas vão, repito, não só ser chamadas, mas eu acho que elas vão fazer questão de apresentar as suas versões para que a justiça tenha ciência da responsabilidade que cabe a cada um.